galera! Você já percebeu algoritmos à sua volta nos afazeres do dia a dia? Vamos ver alguns exemplos? Acompanhe comigo. Um exemplo de algoritmo é quando você decide cozinhar. Inconscientemente, já está executando um algoritmo. Não se trata de algo computacional, mas tem uma entrega no final, isto é, pode ser um bolo, um cookie, um brigadeiro, uma torta de limão, entre outros. Vamos pensar no exemplo do brigadeiro. Para fazê-lo, você precisa executar alguns passos, como separar os ingredientes, que são leite condensado, manteiga, chocolate em pó, e podemos ir até mais a fundo, como panela, colher, entre outros. Na sequência, você deve misturar os ingredientes e mexer repetidamente até dar o ponto do seu brigadeiro. Como você já viu, o algoritmo é uma sequência finita de instruções. No caso da cozinha, se o algoritmo foi executado corretamente pelo cozinheiro, entregamos algo no final da receita. Mas como isso ocorre no mundo computacional? Vamos, por exemplo, imaginar um algoritmo para calcular um determinado número ao quadrado. Primeiro, vamos solicitar um número, que aqui será representado por n. Depois, vamos multiplicar esse número por ele mesmo. Por fim, vamos escrever o cálculo da multiplicação. Repare que acabamos de descrever uma lista de instruções finitas para criarmos um algoritmo computacional para calcular o quadrado de um determinado número. Agora, imagine outro problema matemático, que é a sequência de números de Fibonacci. Essa sequência é uma sucessão de números presentes em vários fenômenos da natureza. A espiral formada na contração do rabo do camaleão é uma expressão perfeita da sequência de Fibonacci. Podemos perceber a mesma coisa nas presas de marfim dos elefantes. Portanto, trata-se de uma sequência matemática infinita que começa com 0 e 1. E os números sequenciais são sempre a soma dos dois números anteriores. Repare que o contexto apresentado mostra uma sequência de passos para calcular os números de Fibonacci. Vamos expressar os passos em uma lista de instruções finitas? Acompanhem comigo. Primeiro, é preciso informar o número limite que você quer que a sequência de Fibonacci não ultrapasse. Depois, fazer com que números apareçam de forma cíclica de 0 até o número limite. Enquanto o número limite não chegar, outras ações devem acontecer. Isto é, se o número que aparecer for 0 ou 1, é preciso escrevê-lo. Se o número for diferente de 0 e 1, é preciso escrever a soma dos dois últimos números escritos. E, por fim, atualizar sempre o número do ciclo. Se você pegar um papel e um lápis e executar o passo a passo informado, você vai calcular a sequência de passos de Fibonacci até o número limite informado, que no nosso caso é o 7. Lembre-se que, quando mencionamos ação cíclica, a ideia é ficar repetindo a ação de passos até atender a condição de parada, que neste caso é o número limite informado por você. Já deu para perceber que algoritmos estão em todos os lugares, não é? Mas e como aplicar toda essa lógica no computador? Veremos isso em nosso próximo encontro. Por enquanto, aproveite para consolidar esse conhecimento em seu conteúdo online. Até mais!